Eu reafirmo, se esses 14 bilhões de dólares tivessem sido investidos no Brasil, ao invés de investido em Cuba, em Moçambique, em Angola, nós teríamos gerado muito mais empregos. E as duas perguntas que eu fiz, o senhor não respondeu, que eram importantes, é por quê? Qual a coincidência desses países que receberam investimentos do BNDES terem uma sintonia ideológica, aí sim, com o governo anterior? E segundo, qual é o único argumento que o BNDES teria para aplicar uma taxa de 8,6% ao ano para financiar o metrô de São Paulo e 4,6% ao ano para financiar a já comprometida economia, não tem aí petróleo, já estava comprometida, inclusive o governo comprometido da Venezuela. Foi as duas opções, perguntas que eu fiz que o senhor não me respondeu. A sintonia, que é uma grande coincidência, e a segunda, a taxa de juros, que eu realmente gostaria que o meu metrô em São Paulo tivesse mais estações e pudesse pagar 4,6%. E a única garantia que eu tenho é que os pagamentos do governo do Estado de São Paulo estão rigorosamente em dia, o que não é verdadeiro para o governo da Venezuela. E o banco não se furtou a apoiar pequenas empresas. Bem, vou passar a palavra agora. Deputado Marco Bertaioli tem a palavra por 5 minutos. Obrigado, presidente. Antes de começar a contar meu tempo, eu gostaria só de agregar o tempo como líder do PSD, por favor. Mas é vice-líder. Pode agregar que estou representando o PSD e como vice-líder está autorizado. E uma coisa importante, cumprimentar antes de contar o tempo, senhor presidente, a sua paciência e a sua parcimônia para administrar uma reunião tão longa quanto essa. Eu cheguei aqui às 2h30, são 6 da tarde para poder fazer 3 horas e meia para poder fazer aqui uma participação. Mas agora, contando o tempo, então, eu quero cumprimentar aqui o nosso convidado dessa tarde, o ex-presidente Luciano Galvão Coutinho, dar boas-vindas, mas dizer de uma forma bastante clara, presidente, que eu tenho até um pouco de constrangimento com a defesa que o senhor é obrigado a fazer, e eu tenho absoluta convicção que nem tudo que o senhor defende é aquela que fomenta, que alimenta a sua convicção. O senhor defende um período de governo que, infelizmente, como presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento, o senhor acabou representando muito mais um projeto ideológico, um projeto político, do que defender propriamente o Banco Nacional de Desenvolvimento do nosso país. E eu não quero aqui falar de inquisições, de inquéritos, de julgamentos que estão em andamento, muito menos sobre avaliações do Tribunal de Contas. Mas quero falar de coisas óbvias, de coisas concretas. Na minha opinião, e eu resguardo a minha opinião a isso, o planejamento executado pelo BNDES durante a administração desses dois governos que o senhor serviu são absolutamente prejudiciais ao Brasil. O banco não desenvolveu e não fomentou o Brasil. Nas apresentações que o senhor fez agora há pouco, o senhor apresentou números de micro e pequenas empresas que foram beneficiadas através dos financiamentos para obras executadas em outros países. Eu não quero aqui duvidar dos números apresentados, mas eu garanto ao senhor que, sobre qualquer análise, se esses 14 bilhões de dólares tivessem sido investidos na economia brasileira, especificamente na micro e pequena empresa brasileira, nós geraríamos, no mínimo, 5 vezes mais empregos do que foram gerados por essas obras. Não há hipótese da opção gerar emprego ter sido a opção correta para este planejamento que foi apresentado. Segunda coisa importante, além de discordar do planejamento, a execução é temerária. É temerária porque todos os órgãos de controle que o senhor apresentou aqui como anuentes dessas análises de risco e de crédito aos países que o tomaram, todas geram dúvidas. No mínimo, elas geram uma inconclusão por parte dos órgãos que deveriam avaliar. E eu vejo o senhor, com bastante respeito, assumindo toda a responsabilidade, tanto da parte que o BNDES é o ponto final, como da parte de dizer que não existia ingerência política. Louvo o senhor por essa coragem. Mas isso tudo vai recair só sobre o senhor, porque o prejuízo arcado pelo BNDES no período é vergonhoso para um país que precisa de tanto investimento. E eu quero citar um item para o senhor. Eu fui prefeito da cidade de Mogi das Cruzes por 8 anos. Em 8 anos eu consegui fazer um financiamento no Banco Nacional de Desenvolvimento, chamado PMAT, um programa de modernização da administração tributária, que possibilitou a informatização de uma prefeitura, que possibilitou a conclusão de uma rede integrada para a saúde pública, 3 milhões de reais
2 anos para conseguir esse financiamento numa prefeitura absolutamente saudável, sem uma certidão negativa contrária ao seu critério de bom pagadora. É inadmissível que as micro e pequenas empresas brasileiras tenham que bater as portas de joelho do Banco Nacional de Desenvolvimento, enquanto nós fomentamos Angola, Venezuela, Cuba. E aí, como me disse aqui um dos nossos antecessores, algumas coincidências falam por si, senhor presidente. É inacreditável que justamente nos países onde o Brasil mais investiu foram os países que estavam sintonizados ideologicamente com o governo anterior. E é uma coincidência maior que justamente nesses países o marqueteiro oficial do PT, João Santana, tenha feito as campanhas presidenciais. Como na Venezuela, como na Angola, é algo que supera qualquer coincidência que eu pudesse defender aqui hoje. No mais, senhor presidente, para dizer que o senhor foi corajoso em dizer que não há ingerência política, a ingerência política era demonstrada pelos próprios governos, pois antes do BNDES analisar os empréstimos ou os financiamentos para a Odebrecht, para a JBS, o próprio governo anunciava. E não foram uma nem duas as vezes que o governo brasileiro disse: vamos investir nas campeãs nacionais. É claro, e eu concordo com o senhor, que faz parte o risco de qualquer negócio. Mas é inacreditável que todos os negócios feitos com os campeões brasileiros tenham quebrado. Todos. Então, é bastante difícil nós acreditarmos que a compra de um frigorífico nos Estados Unidos não tenha qualquer semelhança com a Pasadena da Petrobras. Um negócio mal avaliado, prejudicial ao Brasil. Então eu faço aqui, além de todas as perguntas que já foram feitas, um desabafo com o senhor, que lamentavelmente, neste período, o Banco de Desenvolvimento do Brasil não se ateve ao fomento à economia brasileira, principalmente a micro e pequena empresa. E para terminar, a minha única pergunta. O BNDES financiou o metrô do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. O metrô que eu utilizo, que os meus eleitores utilizam. Taxa de juros, 8,6% ao ano sobre o empréstimo. O que justifica, senhor presidente? O que justifica, e como eu justifico para o Estado de São Paulo, que esse mesmo financiamento tenha sido feito para o metrô de Caracas, na Venezuela, a 4,5%. O que muda o financiamento para o Estado de São Paulo para o financiamento da Venezuela? A diferença eu sei qual é. São Paulo pagou o seu financiamento e a Venezuela não pagou até hoje. Doutor Vou tentar responder Coutinho tem a palavra. Sinteticamente. Deputado Marco. Ah, é verdade, está aqui, chegou aqui. André de Paula, líder do PSD, 6 minutos tem Vossa Excelência, mas não pode haver não vou usar os 6 minutos, presidente. Não pode haver pergunta também, tá? Sim, apenas para esclarecer aqui, na resposta do nosso convidado dessa tarde, e o nosso colega deputado que nos falou. Em nenhum momento nós dissemos que o BNDES não fomenta a economia. O que eu disse e provo é que o argumento utilizado pelo BNDES para financiar obras internacionais, que é a geração de empregos no Brasil, não é verdadeira se nós usássemos o mesmo recurso para investir nas micro e pequenas empresas brasileiras. Qualquer afirmação fora disto, que é administração pura, aí sim é ideológico. Eu reafirmo, se esses 14 bilhões de dólares tivessem sido investidos no Brasil, ao invés de investido em Cuba, em Moçambique, em Angola, nós teríamos gerado muito mais empregos. E as duas perguntas que eu fiz, o senhor não respondeu, que eram importantes, é por quê? Qual a coincidência desses países que receberam investimentos do BNDES terem uma sintonia ideológica, aí sim, com o governo anterior? E segundo, qual é o único argumento que o BNDES teria para aplicar uma taxa de 8,6% ao ano para financiar o metrô de São Paulo e 4,6% ao ano para financiar a já comprometida economia, não tem aí petróleo, já estava comprometida, inclusive o governo comprometido da Venezuela. Foi as duas perguntas que eu fiz que o senhor não me respondeu. A sintonia, que é uma grande coincidência, e a segunda, a taxa de juros, que eu realmente gostaria que o meu metrô em São Paulo tivesse mais estações e pudesse pagar 4,6%. E a única garantia que eu tenho é que os pagamentos do governo do Estado de São Paulo estão rigorosamente em dia, o que não é verdadeiro para o governo da Venezuela. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela restabelecer meu tempo, senhor presidente. Deputado, eu não tinha visto aí a autorização da liderança, então fica a